Vamos refletir rapidamente aqui nesse texto. Diz: amigo, a que vieste? Então Jesus aqui, ele está dizendo para Judas: Judas, eu posso te chamar de amigo, e você? Eu não mudei, e você? Eu ainda consigo te chamar de amigo, e você, Judas, será que consegue me chamar de amigo? Tanto que Judas já chega chamando Jesus de Rabi, e não de Senhor, e não de amigo. Ele profere aquilo que ele acha que Jesus é um homem natural. E aqui lá vai a primeira. Quando nós se afastamos de Cristo e escolhemos as coisas da terra, vamos começar a enxergar Jesus como um rabi e não como amigo. Quando nós começarmos a priorizar e dar valor àquilo que é terreno, Jesus já não vai ser tratado por nós como amigo, e sim como rabi, como mestre, como um homem natural. E Jesus pergunta: Judas, a que vieste? E aqui agora Jesus já começou a trajetória, mesmo Jesus sabendo que ele iria apanhar, iria ser espancado. Jesus agora tem que passar por uma traição. E agora o texto vai indo, Jesus agora vai ser levado. E quando Jesus é levado, a Bíblia diz que todos abandonaram, mas somente um teve a curiosidade de saber o que iria acontecer com Cristo, que foi Pedro. Pedro, ele vai pelo meio da multidão, sozinho. Os outros foram embora, mas Pedro teve a coragem de ir no meio daquela multidão para saber o que iria acontecer com Cristo. Tanto que o texto vai dizer que Pedro, ele está no meio da multidão. Pedro, ele está no meio daquele povo todo. E a Bíblia diz que alguém vai perceber que Pedro está ali. E a primeira que diz: mulher. E a mulher vai dizer: você é um deles, porque você fala igual a ele. E Pedro vai dizer: mulher, eu não o conheço. E nós achamos que para negar Cristo, nós temos que tomar um copo de cerveja. Muitas das vezes achamos que para negar Cristo, temos que adulterar. Muitas das vezes achamos que para negar Cristo, temos que cheirar uma carreira de cocaína. Não, basta apenas nós dizer que eu não conheço, nós já negamos a Ele. As suas atitudes faz você negar Cristo. As minhas atitudes faz eu negar Cristo. Não precisa ser um pecado ao olho humano dizer: nossa, que pecado. Não. Quando você diz que não conhece, quando você diz que as suas atitudes de desobediência, irreverência na casa do Senhor, você já está negando a Cristo. E a Bíblia vai dizer que Pedro nega: eu não conheço esse homem, nem sei quem é. E depois,
Pouco depois, a Bíblia vai dizer, vendo o outro, disse, tu também é um dele. Porém, protestava dizendo, homem, eu não sou um dele. Agora eu te peço, reflete. Quantas das vezes nós negamos a Cristo por causa de pequenas coisas? Pessoas que reconhecem que você é um de Cristo e você diz que não é com suas atitudes. Porque tanto quem serve e quem não serve, o mundo sabe dividir quem é. Quando você faz alguma coisa errada, a pessoa já fala, você não é crente. Mas quando você está no caminho certo, a pessoa olha para você e diz, você é um servo do Senhor. Então não tem como em nós se esconder. Porque o mundo sabe quem nós somos. As nossas atitudes diz muito lá fora. E Pedro ali no meio, alguém vai olhar e vai dizer, você é um deles. Você fala como ele. E Pedro, não conheço, nem sei quem é esse homem. E quantas das vezes nós já vivemos milagre. Jesus já fez tantas coisas por nós. E nós conseguimos dizer com uma palavra, eu não conheço Jesus. Com uma atitude eu digo que não conheço. E Jesus quer que nós refletimos nisso hoje. Será que vale a pena me negar por pequenas coisas? Será que vale a pena me negar por pequenas coisas? Será que vale a pena me negar por pequenas coisas? Porque Pedro nega. Porque Pedro não quer ser conhecido. Pedro nega porque ele está com medo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, Jesus é lindo. Jesus sabe de todas as coisas, não tem como nós se esconder, não adianta dar desculpa, porque o texto vai dizer que passou uma hora se passou. Depois de uma hora que Pedro estava ali, alguém de novo falou, você é um deles, você é Galileu. Olha o tempo que Jesus deu para Pedro se arrepender. Uma hora para Pedro pensar, será que vale a pena eu negar de novo? Pedro já sabia que ele tinha negado 2 vezes. Porque Jesus disse, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro nega 2. E Jesus dá um tempo para ele pensar. Você tem 1 hora, Pedro, para pensar se vale a pena agora me negar de novo. Tantas coisas que você já viveu. Tantas coisas que você já vivenciou. Eu vou te dar o prazo de 1 hora, Pedro, para você refletir se vale a pena você me negar. 1 hora Pedro teve, irmão, para pensar e repensar, para vivenciar o que ele tinha vivido com Cristo. E Jesus dá esse prazo para Pedro. E a Bíblia diz que pouco depois, passando-se 1 hora, outra pessoa afirmou, você é um deles. Verdadeiramente, a pessoa, olha a certeza que essa pessoa tinha. Verdadeiramente, você é um Galileu. Você é um deles. E Pedro vai olhar, não sou. Irmãos, no Evangelho de Mateus, a Bíblia vai dizer que Pedro faz um juramento. E esse juramento, quem está aqui sabe, que o juramento no Antigo Testamento, eles tinham que colocar a mão por detrás da coxa e jurar. Esse era o juramento. Eles colocavam a mão por detrás da coxa e faziam esse juramento diante de Deus. Pedro coloca, no Evangelho de Mateus, Pedro vai jurar. Esse juramento, Pedro coloca a mão na coxa e diz, eu não conheço Jesus. Pedro está jurando por tua própria alma, que ele não conhecia Cristo. Pedro está dizendo para todos que estão ali, eu juro pela minha própria vida, que eu não conheço esse homem. Porque se esse juramento fosse falso, ele seria ferido, ele seria machucado, o nervo ciático era ferido. E essa pessoa iria ficar com algumas sequelas. Poderia não andar mais, poderia ficar mancando de uma perna, como Jacó foi ferido na coxa. É por isso que fala coxa, porque Deus feriu o nervo ciático de Jacó. Então Pedro bota a mão por detrás da coxa e jura, eu não conheço esse homem. E quantas das vezes nós temos feito isso? Nós nem colocamos a mão na coxa, mas nós dizemos, eu não conheço Cristo. Eu digo que não conheço Cristo numa rede social.
Eu digo que não conheço Cristo no meu trabalho. Eu digo que não conheço Cristo na rua qual ando. Quantas das vezes pensa se vale a pena continuar negando o nome dele? Por tudo aquilo que ele fez sobre nós, vale a pena? Será que vale a pena nós jurar que não conhecemos a Cristo? É noite de refletir se realmente vale a pena. Manhã de refletir se vale a pena. É manhã de reflexão. Porque a ceia do Senhor não é para tristeza, é para reflexão sobre aquilo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer em nossa vida. E você está aqui nessa manhã não é por causa de mim, é porque você sabe quem te chamou. E Jesus nessa manhã ele está dizendo, eu quero dizer isso para você. Eu estou te dando um prazo para você se arrepender. De 1 hora. Não faça tal coisa. Não cometa isso. Porque não vai valer a pena. E a Bíblia diz que passando 1 hora Pedro nega. E eu insistia dizendo que não era ele, que não era ele. E a Bíblia diz que cantou o galo. O galo canta. E agora vai se cumprir aquilo que Jesus disse. O galo cantará, Pedro, quando você me negar 3 vezes. E aqui, irmão, somente o Evangelho de Marcos, não sei se alguém aqui já percebeu isso, vai dizer que o galo canta 2 vezes. Os outros evangelhos falam 1, Marcos fala 2, que o galo canta 2 vezes. Marcos está dizendo para nós de novo, que Jesus deu outro prazo para Pedro se arrepender. O galo cantou 1, Pedro já poderia ter pensado, eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou negar ele de novo. Só que o galo canta segunda vez, e Pedro nega. E a Bíblia vai dizer, irmão, que quando o galo canta, alguém que está ali chamado Jesus Cristo, olha bem dentro do olho de Pedro. E Pedro vai se lembrar do que ele falou. A primeira traição Jesus chama de amigo. A segunda ele olha no olho. Jesus fala pouco, mas o pouco que ele fala resolve tudo. Jesus não falou nada com Pedro, apenas olhou dentro dos olhos de Pedro. E nessa manhã ele está olhando para dentro de nossos olhos hoje. Jesus está olhando dentro do olhar de cada um aqui nessa manhã. Jesus olha dentro dos nossos olhos hoje. Jesus está olhando dentro dos teus olhos nessa manhã, para fazer você lembrar de algumas coisas. Porque esse olhar que Jesus olha, não é um olhar de condenação, não é um olhar que está dizendo, Pedro, você me negou, você é um incrédulo, não. Esse olhar de Cristo é para dizer para Pedro, eu continuo mesmo, olhando dentro dos teus olhos. Mesmo que você me negou, Pedro, eu consigo olhar dentro dos teus olhos. E Jesus olha dentro dos nossos olhos nessa manhã. Mesmo que essa noite passada nós o negamos, mesmo que hoje de manhã nós o negamos ele dizendo, eu tenho que ir porque é Santa Ceia, senão eu nem iria. Jesus, eu consigo olhar nos teus olhos mesmo assim. Eu consigo olhar nos teus olhos depois de uma noite de traição. Eu consigo olhar nos teus olhos depois de uma manhã que você acordou e não me agradeceu. Eu consigo olhar nos teus olhos depois de uma manhã que você levantou e não foi grato pelo fôlego de vida. Eu consigo olhar dentro dos teus olhos mesmo assim. Jesus consegue olhar dentro dos nossos olhos agora. Agora eu paro e penso, imagina esse olhar. Imagina um olhar de Jesus para Pedro. Aquele olhar de amor. Aquele olhar que está dizendo, Pedro, ainda que você me negou, mas não vai anular aquilo que eu tenho para a tua vida. Ainda que você me negou, Pedro, mas se você se arrepender, eu vou concluir aquilo que eu te prometi. Eu vou fazer aquilo que eu te chamei. Não importa a situação, não importa o pecado. Jesus, ele olha dizendo, se você se arrepender, o projeto vai se concluir.
E Jesus nos traz a pensar nessa manhã, será que vale a pena? Porque Jesus não nos chama porque somos perfeitos. Jesus nos chama para nos aperfeiçoar. Jesus não nos chamou porque nós somos certos. Jesus nos chamou para nos acertar. Ei, Jesus, Ele não olha para as nossas limitações. Ele nos chamou porque Ele sabe que nós precisamos ser transformados por Ele. Nós precisamos dEle. E é por isso que Ele nos chama. Ele te chamou. E Ele está olhando dentro dos teus olhos. E esse olhar, gente, é impossível resistir. Fecha teus olhos agora. Todo mundo, fecha os olhos, por favor. Fecha, não olha para mim não. Todo mundo, fecha os olhos. Fecha os olhos. E agora começa a pensar. Começa a refletir em algumas coisas, em alguns momentos, em algumas situações da tua vida que você parou e falou, eu vou negar. Eu vou parar. Eu vou abandonar. E Jesus com aquele olhar que fala tudo. Ainda que você desiste, mas eu não vou desistir de você. Ainda que você pare, mas eu não vou parar de acreditar em você. Ainda que você pense em parar, eu ainda continuo com propósito de pé. Eu ainda continuo acreditando, porque o que você fez não vai anular o projeto, o propósito que eu já estabeleci. Jesus, Ele consegue chamar de amigo numa traição. Jesus, Ele consegue olhar nos olhos depois de ser negado. E Ele está aqui nessa manhã. Ele está olhando para nós. Ele está olhando com um olhar de amor. Sabe por quê? O olhar revela tudo. Você sabe com um olhar quando a pessoa está com raiva. O jeito que a pessoa te olha, você sabe. Ela está com ódio. Ela está triste. Ela está abatida porque a afeição do olhar muda transfiguramente o rosto. E o rosto de Jesus não mudou para Pedro. O de Pedro era de tristeza, mas de Jesus de amor. O olhar de Pedro era de arrependimento, mas Jesus, eu continuo te amando. O meu olhar para Pedro é, eu continuo te amando. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa manhã, ei, eu te amo mesmo assim, mas você precisa se arrepender. E eu estou te dando um tempo para você pensar se vale a pena me abandonar. Aí Jesus em Coríntios deixa uma palavra para o apóstolo Paulo. E Paulo diz assim, e Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu. Jesus está celebrando depois de uma noite de traição. Jesus está se alegrando depois de uma noite que alguém negou. Mas mesmo assim, Ele está pegando o pão e está dizendo nessa manhã, eu ainda quero comunhão com vocês. Eu ainda quero comunhão. Ei, você não está entendendo. Jesus está dizendo, eu vou partir o pão de novo para restaurar a nossa aliança. Jesus está restaurando a aliança nessa manhã. Jesus está restaurando a nossa vida. E mesmo depois de ser traído, mesmo depois de ser machucado com as atitudes de Judas e de Pedro, Ele está partindo o pão, está dando graça e está dizendo, eu ainda continuo acreditando, eu ainda continuo com o projeto de pé. E Jesus é tão lindo, que o que Pedro fez, se Judas tivesse se arrependido, Jesus também tinha mudado a história dele. Mas Pedro foi embora. Mas Jesus busca Pedro de novo. E o que Pedro fez não anulou o propósito de Deus na vida dele. Todos nós temos um propósito já estabelecido por Deus, desde o ventre. E isso não muda, a não ser que você não queira. Porque Jesus poderia falar assim, Pedro, o que eu tinha para você acabou hoje, você me negou. O que eu tinha para te entregar acabou, não tem mais jeito, você me negou. Mas lá em João, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro,
apacenta minhas ovelhas. Pedro, Senhor, tu sabes. Pedro, apacenta meu rebanho. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Jesus está dizendo para Pedro: o projeto que eu estabeleci vai se concluir, porque não muda o meu pensamento a teu respeito. Aí o Pedro fala: Senhor, mas tu sabe por quê? Ele já sabia que Jesus conhecia ele. Ele sabia que ele tinha negado, mas mesmo assim, Jesus continua acreditando em alguém que negou ele. Jesus continua acreditando em nós, que negamos eles com certas atitudes. E você está aqui nessa manhã por causa de um propósito. Ele está partindo o pão novamente, e está dando graças, e está te chamando para a mesa de novo. Jesus olha para Pedro. E agora? Jesus fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro poderia dizer: Senhor, mas eu pequei contra ti, eu te neguei, Senhor ainda vai botar rebanho na minha mão? Jesus está colocando vidas na mão de Pedro, para ele cuidar mesmo depois que ele negou. Vou falar uma coisa aqui, eu encerro a mensagem. E isso aqui é sério, Jesus falou comigo essa madrugada. Jesus falou comigo assim: ou você vive a graça, ou você anula a graça que eu te dei. Como eu anulo a graça? Quando eu não aceito o perdão de Deus e prefiro ir para o mundo. Mas Bruno, como assim? Mas se eu pequei, se arrependa, Jesus tem perdão. E Jesus falou: ou vocês vão viver a graça, ou vocês vão anular a graça. Ou você vive a graça que Ele deixou, ou você anula ela. Ou você vive, ou você anula. Jesus está dizendo, independente da situação, a graça está aqui para perdoar, se você se arrepender. Se coloca de pé. E qual vai ser a sua escolha nessa manhã? Você vai viver a graça ou você vai anular a graça? Você vai anular a graça porque você acha que não tem mais jeito para você? Porque as suas emoções estão dizendo que não tem mais jeito? Porque seu pensamento está dizendo para você: não tem jeito, você falhou, você pecou, você negou, você traiu. As suas emoções diz isso tudo, a tua alma fala isso tudo para você. Mas Jesus está dizendo: vive a graça que eu deixei. Nessa manhã eu ergo o pão de novo, eu estou partindo o pão para vocês se lembrar que eu quero comunhão, e eu estabeleço a minha palavra sobre a vida de vocês. Eu quero comunhão. O que você fez no meio da tua trajetória não vai definir o teu fim. Se você se arrepender hoje, não deixe o galo cantar. Não deixe o galo cantar antes que você se arrependa. O galo pode até cantar, mas você precisa pensar: eu não posso anular a graça, eu não posso negar Ele depois dele ter me curado de uma enfermidade, eu não posso negar Ele depois dele ter feito esse milagre, eu não posso negar Ele depois de eu ter vivido o sobrenatural, eu não posso deixar Ele, eu não posso deixar Ele. E eu te convido nessa manhã a refletir: será que vale a pena anular a graça? Jesus, Ele te chama de amigo e continua olhando dentro dos teus olhos nessa manhã. Mas aí é você que decide se você vai querer continuar sendo amigo e se você vai continuar querendo servir a esse olhar que te chama hoje. Amém? Aplauda Jesus.